Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, você que nos acompanha pela TV Com, está no ar o Santa Casa e você, saúde com informação. Hoje a gente recebe o chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, o médico e professor universitário Carlos Henrique Bernardes. Satisfação tê-lo aqui, doutor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite e espero esclarecer o nosso público telespectador sobre o assunto que nós vamos tratar. Com certeza o senhor vai esclarecer, porque hoje a gente vai falar sobre o AVC. Existem vários tipos de acidentes vasculares cerebral. Eu queria que o senhor explicasse quais são esses AVCs, esses tipos de AVCs, como que eles ocorrem, para a gente, nesse primeiro bloco, esclarecer as diferenças, inclusive, para o nosso telespectador, doutor. O AVC, acidente vascular cerebral, ele leva a uma alteração, uma doença do tecido cerebral, em que a pessoa pode entrar em pequenos desmaios ou então entrar em coma, um coma irreversível. Nós temos também as isquemias cerebrais transitórias. Essas isquemias cerebrais transitórias seriam um sinal do AVC definitivo. O AVC definitivo, nós temos que explicar que às vezes pode levar o paciente até a morte, ou então deixar sequelas graves, em que limita a pessoa a poder se locomover e algumas vezes o mantém na cama até a sua morte. Então, o importante é prevenir o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ele acontece como? A partir de que idade? Ele pode acontecer a qualquer momento da vida adulta? Existe algum tipo de relação com idade? O acidente vascular cerebral mais comum ocorre a partir da quinta década e pode acontecer, é claro, em pessoas mais novas. Nós podemos ter complicações cerebrais de outras causas, como, por exemplo, aneurisma cerebral, às vezes que acontece no jovem quando rompe, e pode ser algumas vezes fatal também. Doutor, a importância da prevenção em relação ao AVC? A prevenção é muito importante, então alguns sinais são importantes, como uma dor de cabeça que não melhora com os analgésicos que nós temos à mão, que muitas vezes melhora qualquer tipo de dor. Então nessas pessoas não melhora a dor de cabeça. Algumas vezes a pessoa tem uns desmaios repentinos, e esses desmaios repentinos já é algum sinal que há uma falha da circulação no cérebro de maneira não total e que vai, então, com o tempo, poder levar ao acidente vascular cerebral definitivo. Pode concluir. E também, como sinal, nós podemos ter alteração da visão. Às vezes nós temos casos que, como na nossa área da cirurgia vascular periférica,
que a pessoa pode ter uma obstrução ao nível da carótida. A carótida é um vaso ao nível do pescoço. Temos a carótida comum, a carótida interna e externa. E a carótida interna pode levar, e leva, claro, sangue para o cérebro e para também os olhos. E algumas vezes podemos ter deslocamentos de pequenos trombos da placa de gordura da carótida e se instalar no olho. E às vezes quem faz o diagnóstico é o oftalmologista, com um exame chamado retinografia fluoresceinográfica. É um exame específico do oftalmologista, e esse oftalmologista então tem que estar atento e pensar também que possa ser essa obstrução dos vasos da retina, proveniente da circulação ao nível do pescoço, que é essa carótida. Doutor, a gente vem tendo uma mudança de vida muito rápida, os hábitos mudando muito rápido, a nossa vida cada vez mais corrida. O acidente vascular cerebral, ele é fruto do meio, ou seja, o fator estresse, o fator má alimentação, até que ponto influenciam numa ocorrência como o AVC? Guto, essa pergunta é importante, então, porque o que ocorre é que as pessoas que não tenham muita disciplina, que tenham hábitos alimentares ricos em gorduras saturadas e que tenham uma vida muito agitada, principalmente hoje em dia, as pessoas se estressam muito por qualquer motivo e é natural, ou o simples andar de automóvel na rua que tem muito congestionamento, ou então mesmo com os problemas diários profissionais ou de familiares, o estresse ele aumenta muito a pressão arterial, e a pressão arterial é um fator de risco importante, podendo aumentar as gorduras ao nível dos vasos do pescoço e levar então até a sua obstrução, e com isso nós podemos ter o AVC definitivo. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador os tipos de acidentes vasculares, se existe alguma semelhança entre eles e quais os sintomas para as pessoas até perceberem e ficarem mais atentas a uma possível ocorrência. Essa pergunta é interessante, importante, porque o paciente, quando tem uma isquemia cerebral transitória, que seria um acidente vascular cerebral mais leve, do que podemos dizer nesse sentido, uma isquemia cerebral transitória pode ser ocasionada por uma obstrução ao nível da circulação, ao nível do pescoço, que nós chamamos de carótida. Essa carótida é a carótida comum, interna e externa. E a carótida interna é que leva o sangue para o cérebro e para a circulação do olho também, da visão. Então, se a pessoa tiver uma placa de gordura, que a gente chama, ao nível da carótida comum, nós poderemos ter uma carótida interna, nós podemos deslocar dessa região anatômica um pequeno coágulo, um pequeno trombo, e esse trombo pode se localizar na visão da pessoa. Então a pessoa começa a perder a visão. E o oftalmologista muitas vezes faz o diagnóstico através de um exame específico, que é a retinografia fluoresceinográfica. Então ele também deve pensar que essa alteração da circulação da retina pode ser de origem ao nível do pescoço, da circulação da carótida, e mandar para o especialista fazer então a sua avaliação. Avaliação através do ecodoppler arterial, que nós chamamos, que é um ultrassom que não tem sintomatologia nenhuma na pessoa, ao nível do pescoço, e detecta se a pessoa tem ou não obstrução importante ao nível da carótida comum, interna e externa. E os sintomas que as pessoas apresentam no início, pode ser essa alteração de visão, pode ter também labirintite. A labirintite às vezes confunde com a especialidade do otorrino, que pode ser uma doença do labirinto interno do ouvido, e a pessoa então tem tonturas. Mas além disso, então, ele pode ter obstrução ao nível da circulação extracraniana, que nós chamamos, ao nível do pescoço, e essa alteração pode estar levando também, com a isquemia cerebral, a tonturas também no paciente. Então nós devemos sempre pesquisar também nessas pessoas alteração nessa circulação. E também a pessoa pode ter uma cefaleia intensa, dor intensa de
cabeça que não melhora com os analgésicos que nós temos à mão, hoje em dia são vários, com excelente resultado, e a pessoa não melhora dessa cefaleia. Então também deve ser investigado. E podemos ter aquelas pessoas que tenham pequenas isquemias no cérebro, por exemplo, o lado direito, então a pessoa vai diminuir sua força muscular no braço e na perna do lado esquerdo. E do mesmo jeito, se ele tiver alguma lesão no hemisfério cerebral, lado esquerdo, vai ter alteração funcional no membro superior direito e na perna direita. Todo tipo de AVC, ele deixa sequela? Muitas vezes o AVC não deixa sequela nenhuma. Então, algumas vezes a pessoa tem alguns acidentes vasculares cerebral que são, nós podemos até catalogar como leves. E a pessoa, muitas vezes, ainda consegue recuperar a sua movimentação, a sua consciência. Então, essas pessoas é que devem ser investigadas também ao nível do pescoço, ou então, se eles têm, é claro, uma alteração cerebral dentro do crânio. Claro, às vezes é no cérebro mesmo, que a pessoa pode ter placas de gordura no cérebro, e essas placas de gordura na circulação cerebral levam ao acidente vascular cerebral. Aí já é outra conduta, porque daí já nós temos que, depois dessa mão, do neurologista ou um neurocirurgião, se for o caso de algum acidente vascular cerebral hemorrágico. Perfeito. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com mais Santa Casa e Você, que hoje fala sobre AVC. Nós já voltamos. Quiz Santa Casa. Que grupo musical formado por funcionários da Santa Casa chegou a gravar um disco? Alternativa A, Quarteto Santa Casa. B, Orquestra Santa Isabel. C, Banda Marcial Santa Casa. D, Coral da Santa Casa. Eu volto já. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
sempre com você. Corta. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. Agora chegou a hora de saber qual grupo musical formado por funcionários da Santa Casa de Santos fez sucesso a ponto de gravar um disco em 1970. Foi o coral da Santa Casa de Santos. Fundado em 1959 pela irmã Brígida Maria, o grupo foi criado para auxiliar na liturgia das missas, apresentando-se pelo menos uma vez por semana na capela da Santa Casa. O grupo foi crescendo, indo de 9 para 60 componentes e começou a se apresentar em outros locais da região, quase sempre acompanhado por músicos da Orquestra Sinfônica de Santos. Na década de 1970, o coral recebeu apoio para registrar toda a sua qualidade em um long play, o famoso disco de vinil. O coral não existe mais, mas vale a recordação. Resposta correta, letra D. Já voltamos com o Santa Casa e Você, Saúde com Informação, e já tivemos aí no intervalo o Quiz Santa Casa. Espero que você tenha acertado a opção. Nós voltamos aqui ao nosso bate-papo com o chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Henrique Bernardes. Hoje nós falamos sobre AVC, o acidente vascular cerebral. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, existe outro tipo de acidente vascular que é o isquêmico. Eu queria que o senhor explicasse agora esse tipo de acidente, quando que ele ocorre. O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre quando há obstrução da circulação intracraniana por placas também de gordura. Ou seja, o sangue que circula dentro do cérebro, ele tem uma superpressão, podemos dizer assim, a pressão ela fica elevada. Exatamente, o principal fator de risco, nesses casos, é a pressão arterial. Então, são pessoas que têm uma hipertensão arterial muito grave e são mantidos nessa situação no seu organismo, e essa pressão muito alta leva a vasoespasmo cerebral. E com isso podemos ter, então, um acidente vascular cerebral isquêmico, intracraniano. Agora, o acidente vascular cerebral isquêmico intracraniano pode ser de origem também de obstrução da circulação ao nível do pescoço, como eu já falei anteriormente, ao nível das artérias carótidas, que são os vasos que levam o sangue para o cérebro. No caso da isquemia, ela também, o fator idade a partir de 50 anos? Também ocorre a maior porcentagem a partir da 5ª década. E com o aumento da sobrevida da população, então os casos de acidente vascular cerebral têm aumentado mais também na população, que hoje a idade média do brasileiro é em torno de 75 anos. Então as pessoas com 75 anos estão mais predispostas a ter um acidente vascular cerebral. E o acidente vascular cerebral, ele difere de sexo? Ele atinge mais homem, mais mulher ou é igual? E aí uma pergunta já emendada. O nível de morte é maior entre homens ou entre mulheres? Ou é também igual? Essa aí também é uma boa pergunta, mas a partir da 5ª década, as mulheres elas têm alterações hormonais em decorrência de elas entrarem na menopausa, uma diminuição de hormônios, de estrógeno e progesterona, que as protegem das doenças arteriais obstrutivas. Então, a porcentagem de obstrução de mulheres e homens a partir da 5ª década é semelhante.
O que piora muito nos casos, tanto de mulher como de homem, quando eles têm o hábito de fumar cigarros. O cigarro também é um fator de risco muito grande e pode acelerar as complicações nesses pacientes predisponentes. O paciente hipertenso, ele tem mais propensão a ter uma isquemia? O paciente hipertenso, que não melhora com os hipotensores, hoje em dia também tem uma série muito grande, ou que vivem estressados e o estresse aumenta a sua pressão arterial, ou tem alguma alteração renal, nós temos que lembrar também do rim, que às vezes esses pacientes podem ter também alteração no rim, que mantém esses picos de hipertensão alto. Então essas pessoas estão mais predispostas a ter um acidente vascular cerebral. Ou seja, o fumante, o estressado e o hipertenso estão com o sinal amarelo ligado. Exatamente. Então essas pessoas têm que se cuidarem mais e que tenham também antecedentes genéticos, ascendentes como os pais, tios, avós, que tenham tido já um acidente vascular cerebral. Então essas pessoas têm que se cuidar mais, procurar fazer mais exercício, evitar os fatores de risco, evitar o estresse, que é difícil hoje em dia, mas tem que procurar se equilibrar para não ter essas complicações. E a procura, agora, o cidadão que está nos assistindo agora, que está na faixa dos 45, entrando no 50, ele nunca se preocupou com esse tipo de precaução. Ele já deve procurar um cirurgião vascular, um cardiologista? Qual é a orientação que o senhor daria? Eu dou a seguinte orientação. Eu acho que as pessoas devem procurar inicialmente um cardiologista, né, para verificar como é que está a situação sua cardiológica, seus níveis de pressão arterial, exame de sangue para verificar o colesterol, triglicérides, glicemia, ureia, creatinina, são os exames importantes para fazer a avaliação se tem alguma doença lipêmica ou não, doença de gordura no sangue, se tem alteração renal. Então eu acho que tem que procurar inicialmente um cardiologista, e se o cardiologista verificar que haja algum comprometimento da circulação, tanto ao nível no pescoço da carótida ou das artérias renais, então deve ser encaminhado a um cirurgião vascular. E também essa pessoa praticar algum tipo de atividade física, porque o sedentarismo é um dos fatores de risco também nessa situação. O que eu sempre proponho, essa pergunta aí é importante, viu, Guto? Que a pessoa tem que fazer algum tipo de exercício, nem que seja uma volta no quarteirão, de manhã e à tarde. Mas dentro das possibilidades, desde que o cardiologista também libere, é importante a pessoa fazer uma musculação, por exemplo. Às vezes o tipo de exercício ideal seria natação, mas às vezes a pessoa não gosta de natação. Então a musculação também, desde que seja moderadamente, é um exercício importante em qualquer pessoa. A pessoa adquire um preparo físico mais rápido que qualquer outro tipo de exercício, e a pessoa melhora seu estresse, porque relaxa com o exercício físico, e fica melhor preparada para enfrentar o seu dia a dia. E o importante também sempre procurar a orientação médica. E sempre procurar a orientação médica é importante. A pessoa não pode se automedicar. Hoje em dia é comum, através de programas de televisão, não vou entrar aqui para merchandising, mas tem programas importantes. Na televisão, por exemplo, o Fantástico ou qualquer outro programa, tem vários programas, e eles lançam muitas informações que às vezes são erradas. Então o ideal é sempre procurar um médico. Que é o profissional mais adequado e preparado para fazer esse tipo de orientação. Dr. Carlos Henrique Bernardes, eu agradeço demais a sua participação aqui no Santa Casa e você. Muito obrigado. Volte mais vezes, porque nós temos outros programas para fazer, porque o senhor tem um conhecimento muito vasto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí o convite e espero ter esclarecido esse assunto para o nosso público telespectador. Eu agradeço mais uma vez, agradeço principalmente a você, telespectador. O programa Santa Casa e Você vai ficando por aqui, mas nós voltamos na semana que vem. Tchau.
Santa Casa e você. Apoio APO, assistência personalizada odontológica. Pasteur, medicina diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.